No vlog de hoje eu vou te mostrar que por trás de cada post existe uma rotina, decisões e referências que ninguém vê. E nesse vídeo você vai entrar comigo nos bastidores, minha manhã, meus momentos de criação e até as aprovações na agência. Construir autoridade não é sobre parecer ocupada, é sobre saber o que está fazendo e mostrar isso com intenção. Vamos juntas? Bom dia, família! Bom dia, vlog! Como vocês estão? Gente, acordei hoje meio atrasada. Acordei, era tipo 4h30, porque eu tô acordando 4. Por conta da quaresma com Frei Gilson e tal, já mostrei aqui pra vocês. E acordei, era tipo 4h30. Fiquei olhando fixamente, assim, tipo, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Levanto, não levanto, tava com muito sono, mas enfim, acabei levantando, me arrumei, tomei meu café, fiz meu devocional, não consegui rezar o terço. E agora, acabei de chegar aqui pra fazer minha aula de tênis. Acabamos de chegar, né, na verdade. Eu, nas quartas, faço tênis, faço perto de casa mesmo, em um parque. Eu fiz umas 8 semanas, tipo, algumas semanas, na verdade, umas 3, talvez, com turma, né, com mais gente. E aí eu vi que o meu rendimento era melhor com um professor particular. Contratei o professor e a gente joga aqui perto de casa mesmo, numa quadra. É o que eu vou fazer agora. Eu tô jogando por hobby mesmo, tá? Então, quero aprender, o Guilherme já sabe, então vai ser legal a gente jogar junto depois. Ele já joga, ele fez aula quando ele era criança. E eu vou aprender essa habilidade nova para estimular o meu cérebro. E depois eu vou para outra coisa, eu quero fazer natação, acho. Daqui uns 3 meses, eu vou fazer ainda uns 3 meses de aula, eu faço uma vez por semana. Mas a aula particular, ela rende muito, tipo, muito mesmo. E o Guilherme fica catando as bolinhas, então rende ainda mais, porque a gente não tem que parar, a gente não para nunca. Então, é isso. Eu quero fazer aí um tempo, uns 3, 4 meses, talvez até um pouquinho mais, né? Vamos ver como vai ser o meu desempenho. Depois quero fazer natação, porque eu não sei nadar. Então, o próximo esporte que eu quero fazer é natação. É isso, galera. Vou mostrando meu dia pra vocês, vou mostrando minha aula de tênis, as coisas de trabalho. Então, vamos nessa. Agora sim, vamos começar oficialmente o dia. Cheguei aqui na agência, mas minha primeira missão do dia vai ser organizar isso aqui, gente. Ó, vocês estão vendo? Olha a bagunça que tá aqui. Aqui, ó. A mesa sem nada, só com umas xícaras ali. Eu levei tudo lá pra casa porque eu montei o escritório lá pra eu poder gravar. E como eu estudo em casa, pra mim é mais fácil ter 2 telas em casa estudando do que trabalhando. Então eu levei pra lá minha tela do computador e agora eu vou organizar aqui essa sala pra gente poder conseguir trabalhar na organização e não no caos.
Estou me sentindo muito blogueira literária. Eu acabei de receber um livro aqui e eu tenho recebido vários, inclusive estou com uma fila gigantesca lá em casa de livros para eu poder ler, principalmente sobre marketing. Esse daqui eu achei bem legal, li aqui o resumo dele, achei bem legal. Vou até passar ele na frente de alguns outros que eu tenho lá. Amei muito, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cartinha que veio que eu rasguei sem querer. Algumas horas se passaram desde que eu falei com vocês pela última vez. Nós chegamos aqui, eu foquei em organizar as coisas, já levei algumas coisas pro carro do que eu vou levar pra lá, alguns livros que estavam aqui que eu vou levar pra casa, pro escritório de casa. Terminamos de arrumar aqui a sala, o Guilherme vai ficar aqui por enquanto, como vocês podem ver. E aí, enfim, a gente vai vendo como que vai se organizando no decorrer da semana. Eu vou agora provar alguns conteúdos. Tenho também que revisar um planejamento e criar o meu planejamento aqui pro YouTube com alguns vídeos que eu quero trazer pra vocês. Então, vamos nessa, que tem bastante coisa pra fazer. E a vida segue seu fluxo normal. Enquanto uns trabalham, outros descansam, né, filha? Isabela. Ok, ela não quer papo, ela quer dormir, mas eu tô perturbando ela. Nossa, arrasou. Ficou ótimo. Só tem uma... Inclusive, você leu minha mente naquela parte do manual. Eu pensei exatamente naquilo. Só a parte que tem frases em cima da minha cabeça, aquela parte ali o Instagram vai tampar nas bordas. Porque ele faz uma sombra em cima e uma sombra embaixo quando a pessoa tá assistindo o Reels. Aí, duas coisas sobre ele também. Tipo, colocar o texto centralizado. Acho que nesse caso vai ficar melhor. Aqui? Não, centralizado... Aqui, ó. Só nisso aqui. Alinhamento. Isso. Mas deixa em cima? Acho que não vai ficar bom, não, né? Pode diminuir ele um pouquinho também, que ele, quanto dá, senão ele vai pegar na borda. Aham. Vamos ver. Aqui tá sem. Aqui com. Acho que eu gostei dele. Só uma coisa que eu queria que a gente pensasse isso durante o seu tempo. Claro. Rapidão aqui, só pra eu pegar já um gancho. Você quer que eu faça isso pra vender mentoria? Não sei. Não quero vender mentoria. Em uma semana eu gastei R$100 pra vender ou não. Eu não quero vender mentoria, vida. Desculpa. Tá bom, então. Tá bom. Tá bom? Obrigada, viu, pela oportunidade. Mas eu tô deixando passar. Tchau. Tchau, vai com Deus. Deus te proteja. Não, nada. É de hoje. Esse. Vamos lá. Vou te mostrar mais ou menos como que eu faria. Pode ir primeiro cortar normal, tipo como você cortaria, né? Que no caso, primeiro eu saindo ali. Algumas coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, tipo assim, nesse começo, assim, ó, eu tô saindo, eu coloco, tipo, a data. Eu tenho um toque, mas você deve ter também, né? Que, tipo, aparece como se estivesse digitando. Acho que você tem, porque aparece no meu vídeo, né? Tipo, como se estivesse digitando. Se você tiver só no CapCut, eu tenho ele que dá pra usar no Adobe também. E aí eu coloco, tipo, Brasília, dia tal do tal de 2025. Aí some isso. Aí começa o vídeo, né? De uma forma geral. Aí a cada transição de cena, de momento, eu coloco outro horário. Então, tipo assim, aí foi, tipo, 4:30 da manhã. Aí quando for, tipo... Cheguei na Windy, aí eu coloco, tipo, 11 horas. Entendeu? Eu te passo os horários. Só pra meio que ter uma linha do tempo em relação ao que eu tô fazendo dentro do vídeo, entendeu? Pra ficar mais dinâmico. Aí, o que eu faço? Eu corto o próprio corte. Então, tipo assim... Aqui. Isso. Aí, pode ir. Aí, tipo, como se agora a gente fizesse mais um corte. Não necessariamente desse jeito, que eu acho que não colou o que eu falei. Mas como se fosse dentro da mesma cena, só tiraria um momento, é isso? Tipo assim, ó. Vem aqui, vamos aqui do começo. Assim? Assim. Aí, pausa. Aí, corta. Aí, vamos lá. Tal e tal, beleza. Aí, isso aqui, ó, a gente tira. A gente deixa a cena, parece contínua, mas a gente diminui. Entendi. Pode. Aí, corta. Tipo assim, quando eu entrar meu pé no tênis, pode voltar um pouquinho. Quando meu pé entrar no tênis, parou, aí corta. Aí a gente já vai pra parte que eu tô amarrando ele.
Tá vendo que dá uma sensação de continuidade? Então essa é a ideia, eu tento gravar sempre vários takes pra dar essa sensação de continuidade. Eu confesso que me esqueci do vlog. Eu foquei aqui a tarde toda em resolver algumas coisas. A Giovana vai sair de férias e ela é a pessoa que coordena o nosso time de uma forma geral, né? Na nossa ausência e, enfim, nos bastidores. Então o conteúdo todo passa por ela pra depois chegar até mim. Então ele já chega refinado, eu dou mais uma refinada se necessário. E a partir daí é que ele vai para o cliente. Então, eu precisava rever aqui algumas coisas que ela me mandou, aprovar algumas coisas, para que semana que vem, que é a última semana antes dela entrar de férias, a gente consiga finalizar pendências, organizar todas as demandas, para que as coisas possam fluir normalmente na ausência dela. Hoje, eu não fico no operacional. Eu realmente não crio mais conteúdo para cliente no sentido de roteiro, de pensar na estratégia, essas coisas, eu não faço. Eu pego tudo já mastigado e aprovo. Isso porque a gente cresceu, né? E à medida que você cresce, você como dono da empresa precisa pensar estrategicamente em outras partes que não são operacionais para que você possa crescer ainda mais o seu negócio. Então isso é normal, isso é comum, vocês sabem disso. Mas eu ainda aprovo todos os conteúdos, todos eles passam por mim antes de chegar até o cliente. Eu olho todos eles antes de chegar até o cliente, desde o roteiro até a arte. Então, o roteiro só vai pra Nath, que faz o design, depois que eu aprovei o roteiro. Aí ela faz o design volta pra mim, primeiro pra Giovana, depois a Giovana vem pra mim, eu aprovo isso e aí sim elas enviam pro cliente. Então, eu ainda faço todo esse fluxo de aprovação e isso é essencial pra não atrasar também a demanda das outras pessoas, né? Se eu atraso isso, eu atraso também toda a equipe. Enfim, mas agora à tarde, além de aprovar vários conteúdos que eu tinha para aprovar, várias coisas que eu tinha que aprovar, eu também fiquei focada em criar conteúdos para o meu perfil, que esse eu que crio. Então, quando eu estava criando aqui alguns roteiros, me veio a coisa de contar pra vocês sobre referência. Muita gente fica naquela dúvida assim de copiar, roube como um artista, né? O roube como um artista não é você copiar e traduzir aquilo ali pro seu nicho. O roube como artista, o princípio dele é que você possa unir conteúdos, temas diferentes, de nichos diferentes e transformar aquilo ali numa coisa única. Você pegou duas referências e transformou em algo que tem a sua essência. Como assim? Eu vi 2 conteúdos no Instagram que eram assim, ó, 3 lições de vida que me ajudaram a ser uma pessoa melhor. E erros que eu cometi na minha vida como médica. E eu pensei, cara, lições, erros, são palavras fortes que nos fazem pensar, ele cometeu esses erros, eu não quero cometer. Ele teve essas lições, então provavelmente vou aprender alguma coisa nesse conteúdo. E aí já me veio o estalo de, são 2 conteúdos de nichos completamente diferentes, mas que unindo as 2 referências eu posso criar o meu conteúdo. E assim surgiu o conteúdo que diz 4 lições de conteúdo que eu aprendi na prática e que você também vai aprender agora. Ou 4 lições de conteúdo que eu aprendi na marra, mas você não vai precisar. Algo nesse sentido, eu ainda tô refinando a headline, mas eu uni 2 referências de nichos completamente diferentes, porque eu vi que são palavras fortes, são headlines que chamaram a minha atenção, me fizeram parar pra ler e pensei, vou adaptar essa headline pro meu nicho, unindo as 2 coisas. Então, são lições de vida que ela teve com os livros que ela leu, tornaram ela uma pessoa melhor, né, na verdade com hábitos que ela teve, enfim, e erros que a pessoa cometeu como médica. Eu quero tentar unir mesmo essas 2 headlines, de 4 lições de conteúdo que eu aprendi na prática e erros que você não vai precisar cometer depois de ler isso, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente, é unir as 2 referências. Bom dia, vlog! Como vocês estão? Gente, vou falar pra vocês, hoje é domingo. Poderia terminar o vlog naquele take, só que eu pensei, cara, eu já vou trabalhar hoje mesmo, por que não mostrar um pouco do meu dia, dessa minha rotina de hoje, que obviamente não é fixa, né? Já falei pra vocês, tem domingo que eu quero trabalhar, tem domingo que eu não quero. Hoje, por exemplo, eu não queria, mas a minha ansiedade não deixou. Eu estou com cólica, aquela cólica chata, sabe? Não é aquela cólica de morrer, mas que incomoda, mulheres vão me entender. Só que ao mesmo tempo eu criei uma inteligência artificial, um assistente virtual para auxiliar os meus alunos na construção de bons stories. E eu estou ansiosa para gravar as aulas sobre esse assistente, explicar como utilizar, como que essa ferramenta é simplesmente incrível, como que ela tá facilitando muito a nossa vida na hora de criar story para os nossos clientes. E a minha ansiedade não me deixou assim, tipo, parar e descansar, entendeu? Ela tá mais forte do que a minha cólica, então eu falei, tô com cólica? Sim. Vou conseguir ficar sem gravar essas aulas? Não, porque eu quero liberar isso o mais rápido possível. Não tem porque eu ficar com isso aqui parada, sendo que já tá pronto, entendeu? E aí é o que eu vou fazer agora à tarde. Eu estou com muitos planos para
para os próximos meses. Não vou falar assim, para esse mês, para esse ano, não. Para os próximos meses. Falei pra vocês, né, em vídeos passados que eu tive vários problemas de saúde aí nos últimos meses, foi bem difícil. E parece que agora a minha energia, sabe, a minha energia tá voltando. E o meu olhar estratégico também para as coisas que precisam ser observadas também está voltando. Então eu fiz alguns planos, algumas coisas, vou até compartilhar com vocês alguns desses planos, de coisas que eu quero fazer para que a gente possa aumentar nosso número de vendas, aumentar nosso faturamento nos próximos meses. Que coisas são essas? Em primeiro lugar, foi essa inteligência artificial que eu criei, ela vai ser entregue na imersão Story na Prática, vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Mas eu vou regravar toda a imersão, tipo, todas as aulas, 100%, vai ser um curso 100% novo. E eu quero regravar ele em uma tarde só, tipo, de uma vez. Além disso, esse conteúdo do Stories na Prática, ele vai ser vendido através do perfil da Windy, que hoje não é um perfil que a gente movimenta muito. Mas eu quero atingir lá públicos mais iniciantes. Então, com o checklist do perfil que eu quero vender, um e-book que eu tenho muito antigo, que eu há muito tempo não mexo nele, quero revivê-lo também. E vender lá no perfil da Windy. E quero vender a imersão Story na Prática lá também. Então vão ser os dois tópicos de conteúdo. Stories e organização de perfil de uma forma geral. Ai, Letícia, mas você não fala pra médicos? Você não fala pra... Gente, eu falo pra médicos no sentido de gerenciamento de redes sociais. Meu objetivo não é captar mais clientes médicos nesse momento. A minha agenda tá ótima. Nossa quantidade de clientes de gerenciamento está ótima. Então as pessoas que eu faço captação hoje são pessoas para fazer produtos pontuais, de planejamento, cronograma, enfim. E além disso, até os médicos que chegam até a gente, ou eles chegam por tráfego, ou eles chegam por indicação nesse momento. E pra mim, nesse momento, está ótimo. Muita gente tem essa coisa assim, tipo, eu quero atender o público A, eu quero atender o público A. Só que será que você tá disposto a fazer tudo o que tem que ser feito pra conseguir atender o público A? E eu vou usar o perfil da Windy pra poder focar em vender mais do Story na Prática. Porque o meu perfil, ele foca em muitos produtos pra social media. O Story na Prática, ele não é só pra social media. Ele ajuda qualquer empreendedor de qualquer nicho. Então eu vou usar o perfil da agência, que hoje tá parado, a gente não costuma movimentar muito, para poder vender tanto o Story na Prática quanto outros conteúdos que são para empreendedores de uma forma geral, mas aqueles empreendedores iniciantes, sabe? Eu acho que hoje o nosso mercado ele foca muito, tipo, se fala muito sobre o high ticket, né? Sobre o público A, o público A mais. E não é o que eu quero. Eu acho que é muito importante você parar, já pensei que fosse o que eu queria, mas é muito importante você parar e analisar algumas coisas para entender o que é o seu modelo de negócio, o que que você quer, o que que você quer fazer. Eu vendo produtos high ticket para médicos hoje, que é o gerenciamento de rede social, para clínicas e tudo mais. E para mim está ótimo, a gente consegue captar eles por tráfego, a gente consegue captar eles por indicação, e eu não pretendo subir muito meu modelo, pelo menos não agora, esse meu modelo de agência tendo, tipo assim, infinitos clientes. Eu prefiro focar no infoproduto, porque isso traz um lucro muito maior para minha empresa e, além disso, uma liberdade muito maior. O que, mais uma vez, não significa que eu exclua o gerenciamento. Ele é um caixa fixo da minha empresa. Eu sei que todos os meses eu vou ter o dinheiro do gerenciamento dos meus clientes e que isso tá rodando e ótimo. Mas, enquanto isso, eu quero outros infoprodutos rodando de formas diferentes e até sem depender 100% de mim, sabe? Então, colocar o Story na Prática e um checklist do perfil dentro do perfil da Windy vai ser um dos formatos que eu vou testar pra ver como que vai ser esse processo sem ser tanto o meu rosto. Porque lá eu posso gravar, o Guilherme pode gravar, as meninas podem gravar, enfim, a gente pode fazer conteúdos em que ninguém aparece. A gente vai testar coisas diferentes por lá e vai ser uma jornada que eu vou compartilhando aqui com vocês. Outra coisa que eu quero fazer também, e tá aqui na minha agenda, eu quero contratar especialistas de nichos diferentes e até aproveitar especialistas que já são próximos de mim, que estão ao meu redor e que às vezes a gente não aproveita. Sabe aquele seu amigo que entende muito de alguma coisa e você, tipo, não, às vezes não valoriza tanto porque é tão próximo que você, tipo, enfim. Então, eu quero olhar mais para as pessoas ao meu redor e no que elas são especialistas, de forma prática. Eu tenho uma prima que é economista. Como que ela pode me ajudar a conseguir melhorar o fluxo de finanças da minha empresa a ponto de que a gente consiga reduzir gastos, aumentar lucro, enfim. De repente, um olhar estratégico, porque nós estamos tão automáticos, tipo, eu sou especialista em conteúdo, o Guilherme é especialista em tráfego, mas a gente tá tão imerso no nosso negócio que às vezes quando vem uma pessoa de fora que também é especialista e traz um olhar novo, a gente fica tipo, caramba, verdade, às vezes isso aqui era óbvio e a gente não percebeu. Então, eu quero contratar um especialista de tráfego pago, um especialista de conteúdo, um especialista de edição de vídeo, de funil, de automação, de todas as coisas que acontecem na minha empresa,
pra que eles possam vir e dar uma olhada, até tipo assim, nossa, não, ok, vocês já estão fazendo tudo que pode ser feito. Não, e se a gente tentasse essa nova ideia? Eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente tem que sair da posição de tipo, eu sei tudo, porque você não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Sempre vai ter alguém que pode trazer um insight a mais pra sua empresa, e esse insight pode mudar muita coisa. Então, é uma das coisas que eu quero fazer, contratar especialistas para ouvir outras opiniões, de repente ter outras ideias, e eu acho que esse vai ser um processo muito legal. Além disso, a gente vai organizar os nossos funis, né? Até depois de contratar um especialista que venha e possa dar uma olhada nos funis que nós já temos hoje de vendas. Vamos vender pelo Insta da Windy, isso eu já falei. Aqui no YouTube eu tô querendo fazer alguns quadros diferentes, mas eu ainda não sei. Se puderem me dar sugestões, eu aceito. De repente deixar uma coisa fixa, como se fosse um programa de TV, sabe? Tipo, toda terça tem vlog, toda quinta tem, tipo, uma aula com conteúdo e toda quarta um podcast. Mas qual que é o problema? O problema é que eu não quero fazer um podcast sobre marketing, porque eu não me resumo a marketing. Então eu ainda tô com essa trava, tentando entender o que eu vou fazer. Enfim, temos alguns pontos, outros eu ainda não posso contar, algumas coisas eu não posso contar que são mais internas da empresa, mas eu tô com muitos pontinhos de melhoria e é isso. Agora eu vou organizar aqui pra poder gravar 3 primeiros vídeos para o YouTube e depois de eu gravar os vídeos pro YouTube, eu vou focar em gravar aulas. E vamos para o nosso último tópico, mas não menos importante, que é análise de métricas. Eu vou te mostrar aqui agora, de forma muito prática, o que significa cada nomezinho daquele que aparece nas métricas dos stories, para que você consiga identificar e até rastrear o que está funcionando, o que está performando muito bem e o que não está. Em primeiro lugar, eu só peguei aqui um story, Já até tirei o microfone, então eu peço desculpa pelo áudio, porque assim, gravei 12 aulas, já organizei algumas placas para enviar para alunos, essas placas aqui, ó, de faturamento, os nossos alunos recebem toda vez que eles batem um marco, esse aqui de 10, de 5, de 15, enfim. Eu já organizei placas para enviar para os alunos. Quero só comprar uma caixa específica para poder colocar, porque eu não tô gostando da caixa que eu tenho aqui. E é isso, gente, tô cansadíssima, já são 6 horas da tarde. Vou agora comer, descansar, que amanhã, segunda-feira, segundou, tem muita coisa pra fazer ainda, tá bom? Espero vocês, então, no nosso próximo vlog. Um beijo e até o próximo. Tchau!